Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje chegou o dia de revisar o que nós aprendemos no capítulo da apostila do segundo bimestre. E essa apostila já tá quase dando tchau pra gente. Vamos lá na página 83? Então aqui na página 83 nós temos o que nós estudamos nesse capítulo. Então vamos lá. A reportagem, então foi a primeira coisa que nós vimos e que foi o texto lá onde vivem os índios hoje. Aquela era uma reportagem que trazia dados, trazia a fala de um antropólogo, trazia imagens. A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela pode ser escrita em um jornal ou oral, quando alguém está entrevistando alguém. E apresentar depoimentos de especialistas a fim de comprovar os fatos apresentados. Então nós vimos que é um texto que apresenta dados verdadeiros, né? Então pode ser oral, quando eu estou entrevistando alguém, ou escrita, quando eu entrevisto e depois eu escrevo para um jornal. Eu trago a fala de pessoas que são especialistas no assunto para comprovar, para deixar aquelas informações ainda mais verdadeiras, né? Que elas têm um peso um pouco maior. As regras de jogos e brincadeiras, que é o que vocês fizeram, que nós lemos, que talvez seja o que foi mais legal, são textos que orientam o leitor, passo a passo, a realizar um jogo, uma brincadeira. Nesses textos podem ser apresentados o objetivo, a origem, os materiais necessários, a quantidade de participantes, as etapas e outros. Então as regras de jogos e brincadeiras é um texto bem informativo, que quando você ler, você vai aprender como jogar, como brincar. E tem todas as informações necessárias para que a gente saiba como jogar, como executar corretamente aquele joguinho, né, ou uma brincadeira. E aí nós estudamos, gente, algo bem específico sobre o futuro e algo bem específico sobre o pretérito. Olha, esse meu R ficou meio feio. Vou apagar e fazer de novo. Pretérito. E o que nós estudamos de diferente sobre eles? E pretérito, a gente vai lembrar que pretérito é passado. Nós vimos que ele pode ser perfeito ou que ele pode ser imperfeito. Quanto ao futuro, a gente viu que a gente pode ter futuro do presente e que nós podemos ter futuro do pretérito. Ótimo! Então, sobre o que nós vimos isso, né? A questão dos verbos. Então, veja lá. Quando um verbo indica uma ação momentânea, pontual, ocorrida no passado, ele é o pretérito perfeito. Agora, quando um verbo indica uma ação que ocorreu mais de uma vez e que acostumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito, quando era algo habitual, quando acontecia muitas vezes num passado mais distante, ele é pretérito imperfeito. Agora, quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá no futuro, ele está no futuro do presente. Quando a gente está falando de alguma coisa que provavelmente, que certamente vai acontecer no futuro, futuro do presente. Agora, quando um verbo indica algo que só aconteceria no futuro com uma condição, ele está no futuro do pretérito. Aqui a gente colocou a lembrança da palavrinha se, né? Sempre que tem uma condição é futuro do pretérito. Bom, e quando a gente estava falando de pretérito perfeito, lembra que a gente colocou ainda a palavrinha ontem tal coisa para expressar que foi uma questão recente, uma questão pontual? Enfim, essas são as principais coisas que nós vimos nesse capítulo, então. Reportagem, regras de jogos e brincadeira, futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Então, vocês vão ter algumas atividades no caderno para que vocês reforcem, para que vocês relembrem o que são os dois tipos aqui de futuro e os dois tipos de pretérito. Vão fazer bem bonitinho e depois vão mandar uma foto para a prof corrigir. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima aula!